Uma boa tarde para você, seja bem-vindo ao Esporte Emoção desta segunda-feira, 13 de julho de 2015. No programa de hoje, você vai ver como foi a estreia do Operário no Campeonato Brasileiro da Série D em Resende. Vai ver também como foi o clássico regional no futsal entre Queima e Caramuru, além das outras informações do esporte, agora no Esporte Emoção. Meio-dia, 1 minuto, obrigado a você que a partir de agora está mais uma vez conosco no seu horário de almoço para a apresentação do Esporte Emoção, aqui direto dos estúdios da ETV. Estamos começando o programa desta segunda-feira com muitas informações, repercutindo o empate do Operário em 2-2 com a equipe do Resende na estreia do Campeonato Brasileiro ontem lá em Resende. Vamos falar também do clássico movimentadíssimo entre Queima e Caramuru, além de outras informações. Quem já está comigo aqui ao vivo é a Letícia Cabral, que também vai me ajudar a fazer o programa de uma maneira que agrade a todos vocês. Boa tarde, Letícia. Já conseguiu descansar um pouquinho? Boa tarde, Cândido. Boa tarde a todos. Deu sim, Cândido, para descansar um pouquinho. Uma viagem longa essa que nós enfrentamos ontem aí de Resende a Ponta Grossa. Mais de 10 horas de viagem, mas deu tempo sim para descansar e a gente poder estar aqui e repercutir esse empate com gosto de vitória para o Operário. É verdade, a gente vai falar de tudo que aconteceu no gramado, se o Operário jogou bem, por que não jogou bem, mas ainda assim conseguiu um resultado importante. Mas o programa Esporte Emoção começa falando de futsal. O que movimentou a região no final de semana foi, sem sombra de dúvidas, o clássico regional envolvendo as duas equipes, do Caramuru de Castro e do Queima Futsal, que acabou empatado em 1-1. Vamos dar uma olhadinha então com imagens do Diego Machado nos gols que fizeram esse empate 1-1. Você vai ver aí, o primeiro gol foi do Mário Júnior. O Mário Júnior está marcando o primeiro gol para a equipe do Caramuru. Olha o repeteco para você. 1-0 Caramuru. Isso foi no primeiro tempo. Ginásio completamente lotado, Letícia. E a gente vai ver daqui a pouquinho o gol de empate do Emerson, né? Que foi aí já no segundo tempo. Emerson que faz sempre boas aparições, boas atuações. O clássico, como não poderia ser diferente, teve de tudo. Aí está o gol de empate do Emerson, 1-1 o placar do jogo. O resultado final, né, de empate beneficiava a equipe do Queima nessa disputa pela vaga na Liga Sul. A equipe do Queima até poderia ter vencido, assim como a equipe do Caramuru. As duas equipes acabaram tendo grandes oportunidades, pelo que a gente acompanhou, né, após a partida. Mas o Queima foi lá e conseguiu esse empate em 1-1 e conquistou a vaga na Liga Sul. Torneio esse que deve ser disputado no mês de setembro aí contra as equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a própria equipe aqui do Paraná, que é a equipe do Queima Futsal, e se for campeão, conquista a vaga na Liga Nacional, que é o chamado Campeonato Brasileiro de Futsal. Bom, a gente não esteve lá, claro, estávamos no Rio de Janeiro, em Resende, com o Operário, acompanhando o Operário, mas a nossa equipe esteve lá com o Diego Machado e o relato que eles nos fez foi de um jogo, claro, pegado, como se esperar, era de se esperar, um clássico, valendo uma vaga da Liga Sul, e por conta da rivalidade que existe entre as duas equipes, foi sim um jogo pegado, um jogo muito movimentado, mas não houve nenhum incidente, pelo menos que a gente pudesse registrar. Foi tudo tranquilo com relação às torcidas, isso é muito importante, porque a gente sabe, num clássico regional, tamanho da rivalidade que tem entre as torcidas do Queima e do Caramuru, a gente temia por alguma coisa um pouco mais séria, mas isso felizmente acabou não acontecendo. Felizmente não aconteceu, até porque essa partida foi colocada como uma das mais importantes das equipes na temporada. O Queima, porque queria essa classificação, o próprio Caramuru também. Mas o que prevaleceu foi a partida dentro de quadra e o Queima acabou se beneficiando pelo bom campeonato que fez, por estar entre as 3 melhores equipes do campeonato, ter a vantagem e ficou com a vaga. Nós vamos, daqui a pouquinho a gente volta a falar do Queima, porque já no próximo sábado tem o confronto de novo, o choque regional. Mas vamos ouvir a avaliação que fizeram os dois treinadores após o empate. Veja aí. A avaliação não poderia ser diferente, é uma avaliação positiva. Um grande jogo entre duas grandes equipes. A equipe do Queima se portou muito bem, conseguiu valorizar a bola quando estava de posse de bola e encaixou bem a marcação. Foi um jogo muito equilibrado, bem igual, e o placar reflete bem isso. Parabenizar toda a minha equipe, meu grupo, a diretoria do Caramuru Futsal, os patrocinadores. Demos apenas um passo, fizemos uma boa campanha, infelizmente perdemos essa vaga para a Liga Sul. Mais uma vez parabenizar a equipe do Queima, mas sem deixar de valorizar todos os meus atletas, a equipe do Caramuru Futsal, tanto pela campanha quanto pelo jogo, porque foi um grande jogo entre duas grandes equipes, e o empate foi o resultado justo. Seria injusto outro resultado, Acho que só nós que jogamos, nós tivemos bem superior à equipe deles,
Quando botaram o goleiro em linha, lógico, sempre existe o perigo. Mas a equipe se comportou de forma positiva, aguentou a pressão no final e por isso saiu merecedor. Mas como eu já falo, já era para ter saído com resultado positivo, com uma vitória antes, mas infelizmente a gente não conseguiu. A gente começou com a marcação, obrigando eles ao chute de longa distância. Tivemos umas 3 vezes que a bola bateu no nosso jogador, que demorou um pouquinho para sair. Quando nós vimos e conversamos que estava tendo um perigo nesse segundo pau, nós mudamos para o losango. Deu certo, mas teve uma bola que entrou no fundo, quase entrou. E quanto à arbitragem é difícil falar. O que eu não aguento da arbitragem é a arrogância, a prepotência. Eu reclamei dele que era escanteio nosso, tanto que o juiz tinha dado. Simples, não faltou educação, não berrei nem nada. Só falei que era nosso. Veio com a prepotência, você está divertido. Enquanto que o Soneca falou o jogo inteiro, xingou o jogo inteiro e não foi divertido. Então essa questão de prepotência, de arrogância que eles estão, tá demais. E outra, a diferenciar uma pessoa para outra porque não gosta do que eu falo, é errado. 12:07, tá aí o técnico Soneca falando uma coisa e o Baiano outra totalmente diferente. É normal, né, Cândido? Porque são profissionais diferentes, cada um vê a ótica que é melhor para si. O Baiano viu a ótica como que o Queima foi melhor na partida, foi o que aconteceu. E o Soneca com o discurso da humildade. E você vê também aí a reclamação, né, Cândido, do próprio Baiano em relação à arbitragem no Paraná, que segundo ele está tendo uma prepotência muito grande, principalmente quando vai enfrentar, quando tem jogos da equipe do Queima Futsal. Eu e o Baiano, aquilo que você falou aqui durante a fala dos dois treinadores, um tem um ponto de vista, outro teve outro. O Baiano foi um pouco mais arrojado daquilo que disse, né? O Soneca foi mais cauteloso, mas tem que respeitar o ponto de vista de cada um. Mas esta novela terá novos desdobramentos já no próximo sábado, porque as equipes voltam a se encontrar. Voltam a se enfrentar já pela segunda fase da competição. As duas equipes ficaram na chave B e justamente a primeira rodada dessa segunda fase, onde o Queima terminou a primeira fase em terceiro lugar, atrás do Moarama e do Guarapuava, vai enfrentar na primeira rodada o 5º colocado, que é a equipe do Caramuru Futsal. Então, no próximo sábado, às 8 horas da noite, tem Queima e Caramuru no ginásio Oscar Pereira. E a gente espera que, diferente do que está acontecendo nas partidas do Queima, nesse campeonato paranaense da Chave Ouro, até por se tratar de uma fase eliminatória, Cândido, por se tratar aí de uma rivalidade que está surgindo entre times da região, que o torcedor compareça em peso e que possa fazer a diferença nesse jogo entre Queima e Caramuru. Muito bem, antes de ir para o intervalo, eu quero dizer que eu vou falar depois da audiência de ontem da ETV, quando fez um teste apenas transmitindo as imagens ao vivo lá do Estádio do Trabalhador em Resende do Rio. Esse foi apenas um teste para que a gente possa iniciar uma nova fase de transmissões ao vivo. Foi uma audiência espetacular e a gente fala disso depois do intervalo. Falaremos também, repercutindo, claro, o empate do Operário com sabor de vitória lá no Sul Fluminense. Até já! Esporte Emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri, construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Não perca tempo, nem dinheiro. Precisou de peças? Vá direto ao Zezo Autopeças, que tem linha completa para veículos nacionais importados, lubrificantes de todas as marcas. E também temos uma equipe preparada para melhor atender você. Agora mais espaço e a melhor forma de pagamento. Zezo Autopeças, Praça Getúlio Vargas, número 48. Zezo Autopeças, a peça certa para o seu veículo. Max Grass, grama sintética, especialista em campos de futebol, grama sintética esportiva, garantia de até 6 anos, matéria-prima americana, a melhor do mercado, parceria na realização do seu sonho de construir um campo de society, assessoria no projeto total, da terraplanagem até a captação dos clientes para o novo empreendimento, 10 anos de experiência com obras no Brasil e América Latina, grama sintética decorativa, solução para os problemas com grama natural, não necessita de manutenção, grama sempre com aspecto de recém-cortada. Maior higiene e segurança para suas crianças. Maior economia é o fim dos gastos com jardinagem. Na hora de escolher a grama sintética para o seu campo ou jardim, escolha Max Grass. Representante Gold Placa para Ponta Grossa e região. 3223-4440. Ponta Grossa já conta com o que há de mais moderno quando o assunto é radiologia odontológica, a Digital Radio Center, primeira clínica totalmente digital da região,
O equipamento ambientalmente correto traz mais conforto e menos emissão de radiação ao paciente, proporciona maior nitidez nas imagens, laudos mais precisos e resultados disponíveis em tempo real. E você não paga mais por isso. Digital Radio Center. Tecnologia a serviço da sua saúde. Uliana Pisos e Portas, a mais completa loja de revestimentos de madeira do Paraná. Venha conhecer nossa linha de revestimentos em madeira maciça, Indus Parquet, que já vem envernizado de fábrica. Pisos laminados, pisos vinílicos, carpetes de madeira, com a melhor instalação dos Campos Gerais. A Uliana trabalha com toda a linha de portas internas e externas, portas pivotantes, além de janelas de aço, madeira e alumínio. Uliana Pisos e Portas, a tradição de fazer bem feito. Balduino Táxi 1140, Televendas 3222-6434 ou pelo portal ulianapisoseportas.com.br. Seu carro está te esperando aqui no Maquito Automóveis. Venha falar conosco e faça um excelente negócio. Os melhores seminovos da cidade com as condições que se encaixam no seu orçamento. Não perca tempo. Venha direto a Maquito Automóveis. Nossa missão é a sua satisfação. Maquito Automóveis, João Manuel dos Santos Ribas, 851, Nova Rússia. Fones 3025-2700 e 9972-1859. A Gemad chegou acelerando com sua nova campanha. Sorte em 4 rodas Gemad. Sorteio de 31 Celta 0 km e 32 tablets Samsung. Para participar, basta comprar na Gemad, preencher um cupom e torcer. Já pensou comprar na Gemad e sair de Celta 0? E ainda brindes especiais para quem concentrar suas compras na Gemad. E tem mais, as grandes marcas irão trazer grandes ofertas para você aproveitar durante todos os meses. Sorte em 4 rodas Gemad, de março a novembro. Celebrando nossos 25 anos. Participe! Meio-dia 13, estamos de volta com Esporte e Emoção e aproveitar esse espaço da volta, antes de falarmos do Operário, para desejar um feliz aniversário a um grande companheiro nosso, Alexandre Machado, hoje dia 13 de julho, que está completando aniversário. É realmente um companheirão, esteve conosco no Rio de Janeiro, em Resende, está conosco sempre nas viagens, nas coberturas da ETV há quase 11 anos, né? Assim como os demais companheiros, mas hoje especialmente o nosso abraço, o nosso desejo de muitas felicidades e muita saúde a esse grande colega, esse grande amigo que é o Alexandre Machado. Letícia Cabral. Parabéns, Alexandre, felicidades, muito sucesso a você, e você é um guerreiro, viu, porque aguentar o Cândido Neto há 11 anos não é fácil, viu? Parabéns, Alexandre. Mas segundo ele, 11 anos aguentando o Cândido Neto é bem mais fácil que Letícia e Juca 3. Ah, tá. Vamos seguir o programa. Vamos seguir o programa. Parabéns, Alexandre. Obrigado por tudo, muitas felicidades. Você é um guerreiro. Por pouco ele não faz aniversário lá no estado de São Paulo. Ainda bem que o nosso piloto andou ligeiro, né? Vamos falar de Operário, Letícia Cabral. Vamos falar do Fantasma, que ontem teve uma atuação apenas de razoável para baixo, não foi uma grande atuação, mas isso se justifica em função de que o Operário teve pouco tempo para treinar. Não é que teve pouco tempo, treinou pouco, principalmente nos últimos dias. Teve a coisa da temperatura, jogadores saindo daqui com 13, chegaram lá a 33, mas segundo a Letícia, nada disso justifica o comportamento do Operário, principalmente no primeiro tempo, né, Letícia? Vários fatores influenciaram para esse resultado e para um futebol um pouco aquém do que todo mundo esperava do time do Operário. É claro, o fator climático interferiu, seja aqui em Ponta Grossa, com as fortes chuvas que atrapalharam, porque se for ver, nessa semana que antes da estreia, foram somente 2 trabalhos com bola na quinta-feira. Na sexta-feira estava previsto mais um, novamente São Pedro atrapalhou e chuva. Então o Itamar teve que mais que conversar com os jogadores do que até mesmo treinar a equipe para enfrentar a equipe do Resende. Outra situação também, jogadores que eram tidos como esperanças do Operário não atuaram, como por exemplo, o zagueiro Douglas Mendes e o Micael estavam bem entrosados, né, Cândido? Já vinham trabalhando juntos desde essa fase de intertemporada, mas por problemas de documentação, o Douglas Mendes ficou de fora. Com isso, o Souza formou dupla de zaga com o Micael, que de alguma forma isso acaba atrapalhando no entrosamento. Já pelas laterais, nós tivemos o Alemão na lateral direita. É um jogador mais defensivo que parece que sentiu um pouco também o clima. O titular da posição é o Alex Travassos, mas por conta de uma forte gripe, ele sequer treinou, não tinha condições. Então o Operário já perdeu a ofensividade nas laterais. Mas a principal crítica do Operário
sem dúvida nenhuma, é o meio campo, Cândido, porque o jogador que era tido como o articulador das jogadas, o que veio para substituir o Rui, que veio para ser o camisa 10, o Renatinho não rendeu. Essa que foi a verdade. Ao longo dos 45 minutos que esteve dentro de campo, ele até cobrou um escanteio para o gol de empate do Operário, até então com o Lúcio Flávio, mas ele não articulou, não marcou. Isso fez a diferença, tanto é que o Itamar sacou esse jogador no intervalo e colocou o Capa no seu lugar, que deu até uma certa dinâmica, Cândido, ao time do Operário, que conseguiu aí fazer esse empate fora de casa, mas ainda tem muita coisa para acertar, porque o time do Operário está com problemas ainda na ligação entre meio campo para o ataque e os atacantes, desperdiçando muito as oportunidades. Nesse aspecto, eu daria nota 8 para o Lucas, que fez uma grande partida. Foi o melhor jogador do Operário. No meu entendimento, foi o melhor jogador em campo. O Lucas foi bem no desarme, até fez lançamentos em profundidade, mas foi muito bem no desarme, criou jogadas em alguns momentos da partida e ele oscilava entre defensor e atacante. E isso pela ausência de uma eficiência maior na peça de ataque do Operário. O Joelson ficou praticamente isolado, pequenininho, no meio de dois zagueiros grandes da equipe, o Barbosa, né? O Maurício Barbosa, não é Maurício... Era o Barbosa, número 3, e o Lucão, né? Isso. Dois zagueiros altos, o Joelson não via a cor da bola, apesar de todo o empenho, mas ele não teve nenhuma oportunidade. Vamos dar uma olhadinha nos gols, depois a gente volta falando um pouquinho mais também da temperatura, enfim, de tudo que aconteceu no jogo, e o resultado de empate acabou caindo bem para o Operário. Vamos ver, o primeiro gol do time da casa foi com o Lucão, o camisa número 4, ainda no primeiro tempo. Ele é um jogador bastante alto, ele sobe. Uma cobrança de escanteio do Kim? Esse Kim cobra fechadinho sempre, né? Não foi um escanteio venenoso ao longo de toda a partida. Pode ver aí que o sistema defensivo da equipe do Operário aceitou muito fácil, né, Cândido? E o Kim, como eu disse, Letícia, a especialidade dele nas cobranças, nas bolas paradas, vejam só, ele quase fez 3 vezes o gol olímpico. Por 3 vezes, né? Ele quase fez o gol limpo. E essa característica passa a ser uma jogada treinada do Resende também. Tá aí o Lucão, o zagueiro fazendo o primeiro gol da partida, e o Lúcio Flávio vai empatar para o Operário. Lúcio Flávio que fez a sua parte, né? Tá aí o gol do Lúcio Flávio, empatando e saindo para o abraço. A imagem da ETV para você que ontem mostrou ao vivo esse jogo lá de Resende. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, o abraço no banco. Estava muito quente, né, Letícia? Até pra gente que estava transmitindo, estava difícil, né? Pra gente que estava contra o sol ali, estava 33 graus na hora do jogo, o jogo às 3 horas da tarde, clima seco, muita diferença, né, Cândido? A gente saiu aqui de Ponta Grossa, que estava um frio danado, e veio um calor por lá. Agora vai sair o segundo gol da equipe do Resende, né? Olha aí, ó. É o pênalti sofrido pelo é verdade, do Peixoto. Aliás, o pênalti que o Peixoto fez, da noite a gente vai mostrar com mais detalhes. Aí, e a cobrança do Kim perfeita. O Peixoto agarrou o jogador de uma forma tão escandalosa que o árbitro não teria como não dar esse pênalti, né? Puxou 2 vezes o jogador Vitorino, não tinha um pênalti inquestionável. E o Kim bate com perfeição, você revê o lance na imagem do Alexandre Machado, aniversariante do dia. Mas aí o Mikael, que não foi tão bem assim no jogo, se redimiu após essa cobrança brilhante do Pedrinho, que levantou, e o Mikael surpreendeu todo mundo subindo mais alto e empatando o jogo, Letícia. Isso aos 44 do segundo tempo. No apagar das luzes, né? Salvou o Operário de levar uma derrota na estreia. Trazer uma derrota, né? Trazer uma derrota, né? Mas é o seguinte, né, Cândido? Coloca o Resende como um dos adversários mais fracos do grupo. Então, o Juca falava isso ontem, mas eu não consigo entender que seja, porque nós não temos parâmetros, porque nós não conhecemos as outras equipes. O Red Bull a gente sabe que é muito forte, mas a gente não sabe como é o Ipiranga, eu vou dar os resultados daqui a pouquinho, e não sabe como é a equipe de Lages, do Inter de Lages. Então a gente não pode dizer, eu particularmente não concordo que o time do Resende é um time fraco. Tanto que em determinados momentos o jogo Operário estava todo recuado se defendendo. Porque o contra-ataque da equipe do Resende é muito forte. Eles aproveitavam muito dos erros, dos vacilos do Operário para tentar fazer o gol. Tanto é que no primeiro tempo foram 2 vezes, pelo menos, graças a falhas do sistema defensivo do Operário, que o Resende quase fez e poderia ter terminado a primeira etapa com 3-1 e não 1 como terminou o primeiro tempo. Bom, a gente volta a falar mais do Operário, agora vamos acompanhar o depoimento do Itamar Schulli, que estava uma arara, estava bravo com os jogadores e principalmente com o Renatinho, que não rendeu. Itamar não gosta nem de perder jogo treino. E agora empatar na estreia e estava perdendo, o Itamar estava uma arara no intervalo do jogo, deu uma mexida, uma sacudida, mexeu com a rapaziada. Vamos ver o que ele disse ao final do jogo, ao Esporte Emoção. Saiu o Juba, saiu outras opções que nós tínhamos, então nós perdemos aí 50% ou mais de um campeonato paranaense que nós fomos campeões.
E você repor peças e manter a mesma coisa, isso aí, isso é uma coisa muito difícil para qualquer time. A gente vê aí quantos times com dificuldade por perder 1 ou 2 ou 3 jogadores. Então é uma realidade diferente, é uma montagem de um novo elenco e que ainda precisa de alguns ajustes, precisa de peças para melhorar, de algumas coisinhas, de um meia, de mais um homem de referência, um jogador mais alto. Então nós sabemos disso, a diretoria sabe e tem se empenhado muito nisso. E nós precisamos trabalhar, dar continuidade. Justamente na semana da estreia, e eu digo isso porque isso é difícil acontecer, né, Júlio? Justamente na semana da estreia nós conseguimos fazer um treino, quer dizer, nós não conseguimos trabalhar bola parada, nós não conseguimos trabalhar tanto a favor como contra, foi o que? Academia, conversa e um treino até para soltar os atletas que era só academia e sintético. Então isso também fez a diferença, além da temperatura, que eu não sei quanto que estava lá, mas quando nós saímos de lá estava 12, 13, chegamos aqui dentro do campo 32, então isso também influencia no cansaço. E a equipe não fez um grande jogo, não fez um grande jogo, foi muito abaixo do que pode produzir, mas a gente tem que lembrar que Série C é assim, você somar um ponto fora de casa, ele é tão importante porque pode ser um ponto de classificação. Você vencendo em casa, você pode estar entre os dois. Então é um ponto importante que a gente somou, em frente ao adversário que vai dificultar muito para os demais aqui também. E agora a tendência é que a gente possa crescer aí e ter uma semana de trabalho em Ponta Grossa boa, contar com o nosso torcedor no próximo domingo em casa, em frente ao Red Bull, né, que estava aqui hoje olhando o jogo, e esperamos mudar, fazer um jogo bem melhor e conseguir 3 pontos lá em Ponta Grossa. 12h22, está aí o técnico Itamar Schulli, evidentemente que é um pouco mais tranquilo depois do empate, mas não gostou nada daquilo que viu no primeiro tempo. Vamos aos resultados, Letícia, do grupo 7, onde o Operário está inserido. O Operário Resende 2-2, como vocês viram, e o Ipiranga de Erechim venceu a Inter de Lages pelo placar de 2-1. Com isso, o líder é o Ipiranga, com 3 pontos, o Operário Resende tem 1 ponto e o Inter de Lages não tem nenhum ponto. No grupo 8, o São Caetano é o grupo que interessa aos paranaenses. O São Caetano meteu 5-0 na Lajeadense e o Foz, que vencia por goleada a equipe do Volta Redonda, acabou perdendo por 5-4. Aí fica complicado, jogou em casa, né? E teve alguns jogadores expulsos também, pelas informações que a gente acompanhou dessa partida, né, da derrota do Foz do Iguaçu em casa por 5-4, mas é só o começo. Mas vale lembrar, né, nessa primeira fase são 10 rodadas, sendo que 2 folgas, então não dá para bobear. Graças que o Operário estreou fora de casa com o empate, porque se tivesse perdido ontem para a equipe do Resende, aí de vez que a responsabilidade do Operário seria muito maior domingo contra a equipe do RB Brasil, aqui em Vila Oficinas, que fará sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do Red Bull, Cândido, que é uma equipe de forte investimento, um poderio financeiro muito grande, e até o Fabiano Heller, que já jogou no Internacional e no Corinthians, é o zagueiro da equipe do Red Bull. Realmente, o Red Bull que manda jogos em Campinas, portanto estaremos... Moisés Zucarelli, estádio da Ponte Preta em Campinas, é lá e é um time muito forte, como disse ontem o próprio Itamar. O Red Bull tem jogadores que interessam a Santos, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, mas eles não liberam porque não precisam de grana. Logo mais às 10 horas, no programa Esporte Emoção, nós passaremos a matéria completa de tudo que aconteceu em Resende, uma bela matéria da Letícia Cabral. Vamos passar também o que aconteceu no Jockey Clube, apesar de muita chuva. Vamos falar mais do futsal e entre os brindes que estaremos sorteando, vamos sortear para vocês a camisa do Queima. Número 5 é de quem, Lelê? De quem que é a 5? Se lembra ou não? Não é do Emerson? Lucas. Do Lucas. Lucas. Já gritou o Alexandre lá de dentro. Aqui, né, falou. O ponto é no berro, né? Além desse brinde, teremos outros brindes para vocês. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltaremos, não saiam daí. Esporte Emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri, construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Seu carro pode ser novo ou antigo, pode ser nacional ou importado, mas se precisou de peças, chama logo o Zezo. No Zezo tem tudo para seu carrão. Zezo Autopeças e Auto Center. Com estas camisas, tivemos muitas batalhas. Derramamos muito suor e sempre estivemos juntos. Lojas MM e Operário, uma só paixão e orgulho para Ponta Grossa. Para as lojas MM, o Operário sempre foi e será o nosso campeão.
Serve Tintas. Para pinturas residenciais ou automotivas, conte com quem mais entende de tintas. Serve Tintas. Aqui você encontra a maior variedade em materiais para pintura e tintas das melhores marcas com diversas opções em cores. Ou conte ainda com o sistema Selfie Color Souvenir, que proporciona a você, cliente, escolher a cor de sua preferência na hora. Para um mundo colorido ao seu alcance, quem dá o tom é a Serve Tintas. Quem dá o tom é Serve Tintas. 2015 é o ano para você levar o seu caminhão Ford. Aproveite toda a linha cargo e faça um upgrade em seu negócio. A Conrad Caminhões está de portas abertas com a melhor equipe para atendê-los. Não deixe essa oportunidade passar. Vá agora mesmo a Conrad Caminhões e garanta já o seu. Na cidade, somos todos pedestres. Uliana Pisos e Portas, a mais completa loja de revestimentos de madeira do Paraná. Venha conhecer nossa linha de revestimentos em madeira maciça, Indus Parquet, que já vem envernizado de fábrica. Pisos laminados, pisos vinílicos, carpetes de madeira, com a melhor instalação dos Campos Gerais. A Uliana trabalha com toda a linha de portas internas e externas, portas pivotantes, além de janelas de aço, madeira e alumínio. Uliana Pisos e Portas, a tradição de fazer bem feito. Balduino Tax 1140. Televendas 3222-6434 ou pelo portal ulianapisoseportas.com.br. Coleção Outono e Inverno do Queima. Você que precisa de estilo e versatilidade no seu guarda-roupas vai adorar as novidades que o Queima preparou para essa coleção. Uma linha incrível de blusas de tricô feminina para você arrasar. E os moletons estarão em alta nesta estação. E no Queima tem uma infinidade de modelos para ele e para ela. E na linha infantil tem peças que vão deixar a criançada na moda com muito estilo. Tudo isso e muito mais na coleção Outono e Inverno do Queima. Queima, um lojão. A moda que todo mundo veste. A Gemad chegou acelerando com sua nova campanha. Sorte em 4 rodas Gemad. Sorteio de 31 Celta 0 km e 32 tablets Samsung. Para participar, basta comprar na Gemad, preencher um cupom e torcer. Já pensou comprar na Gemad e sair de Celta 0? E ainda brindes especiais para quem concentrar suas compras na Gemad. E tem mais, as grandes marcas irão trazer grandes ofertas para você aproveitar durante todos os meses. Sorte em 4 rodas Gemad, de março a novembro. Celebrando nossos 25 anos. Participe! Meio-dia e 29, daqui a pouquinho nós vamos estabelecer contato lá com o estúdio número 1 da ETV, com o Guilherme Picunas, mas antes, Letícia Cabral, logo mais à noite estaremos de volta aqui para falar muito mais do esporte, mostrar uma matéria interessante e também falar do que pode acontecer projetando a Semana do Operário Ferroviário e do Queima, né? É o que a gente espera. E também, Cândido, em relação ao Operário, o que se espera não é só que o Itamar acerte a equipe para o jogo de domingo contra a equipe do Red Bull. Terá retornos aí do Douglas Mendes, do Alex Travassos e a possibilidade também da chegada de outros jogadores. Porque, por exemplo, meio campo hoje o Operário só tem 2 peças ofensivas em condições, que é o Renatinho e o próprio Pedrinho. O Peninha, que é outra opção, está no departamento médico. Então a gente espera que, a gente sabe que está difícil por conta do mercado, jogadores nessa posição, mas que a gente espera que o Operário consiga trazer mais um meia para reforçar a equipe do Operário. Muito bem. Ontem a ETV fez um teste e colocou no ar uma transmissão ao vivo direto lá do Rio de Janeiro. Era em caráter experimental, que a direção da nossa TV, através do Guilherme Picunas e toda a nossa equipe técnica, foi uma tentativa, né? Um teste, como eu disse, para mostrar da viabilidade técnica, da possibilidade de se transmitir os jogos do Operário fora de Ponta Grossa, ao vivo, agido como uma prestação de serviço para os telespectadores da ETV em toda a região e principalmente para o apaixonado torcedor do Operário. Apesar de ter sido um teste e termos colocado o sinal de uma forma improvisada no ar, a audiência foi espetacular. O gráfico aqui aponta, a nossa audiência ontem foi muito grande. Está aqui o gráfico, vocês podem ver aí mesmo à distância, onde foi que bateu a audiência da ETV. Isto
abre um caminho muito importante e um precedente positivo para que a partir de agora a ETV possa também se encaminhar e investir ainda mais em qualidade técnica para trazer os jogos do Operário Ferroviário. Eu tenho certeza que o Guilherme Picunas, na condição de diretor maior da nossa ETV, não vai medir esforços para que isso aconteça, e aí estaremos com a nossa equipe elaborando, estarei narrando jogos, com o comentarista, com o repórter, tudo direitinho, e é com ele que eu vou falar sobre isso agora. Guilherme Picunas, boa tarde para você. Inicialmente, parabéns pela forma, pela iniciativa que você teve de peitar, né? Essa é a gíria popular, mas é essa a frase que a gente tem que usar. Peitar, colocou a cara para bater, se não desse certo, o risco das críticas seria muito grande, mas enfim, acabou dando certo, foi apenas um teste e o começo de uma nova fase aqui da nossa ETV. Boa tarde para você, Picunas. Boa tarde, Cândido Neto. Realmente, é um marco histórico para a ETV. É a primeira vez que a gente faz uma transmissão fora do estado. Então, para a gente que vinha, né, com as transmissões apenas de maneira local, já expandimos aí o sinal para outras cidades e aí também fazendo a cobertura de outras cidades da região. Agora a gente fazia uma transmissão como essa ontem, né, e graças a Deus tendo apoio principalmente da torcida operariana, Cândido, que era o meu maior medo, com toda certeza, era o risco das críticas, pelo trabalho da gente colocar de uma maneira de teste, com apenas uma câmera, mas o grande apoio que a torcida deu, inclusive, né, para toda a nossa equipe técnica, ao Alexandre, que hoje comemorando seu aniversário aqui na TV também, eu acredito que ontem, para ele, que é uma das pessoas que acompanhou o time do Operário por muitos lugares, ontem fazer essa transmissão da maneira que fizemos, eu acho que foi também algo que ficou registrado para a história, principalmente dos profissionais dessa TV, Cândido. E eu quero especialmente agradecer ao companheiro Alencar Rios, que teve a incumbência de fazer a narração para a gente. Eu estava narrando na rádio e o Alencar fez essa gentileza para a gente, nosso abraço. Então, Alencar, você também muito obrigado pelo seu companheirismo. E como eu disse, a partir de agora a gente começa a incrementar com mais câmeras, com mais condições técnicas, e o telespectador vai ter os Jogos Operário ao vivo aqui pela ETV. Picunas, parabéns mais uma vez. E quais são os destaques do programa Cidadão de hoje, hein? Então, vamos aos destaques aí, Cândido. Hoje vamos falar a respeito dos concursos da Flicampus, também vamos apresentar a inauguração do Hospital Regional, né, a inauguração aí de aparelhos técnicos agora que foram instalados, também temos a inauguração do grande posto aí, lá do Gralha Azul, né, então, onde a nossa equipe também acompanhou, e isso aí é uma grande vantagem para toda a comunidade daquela região. Também vamos falar a respeito da greve da Polícia Rodoviária Federal, entre outras, também teremos dicas aí no Cidadão de hoje, Cândido. Muito bem, a gente vai para casa agora dar uma descansadinha, né, Letícia? Picuda, a gente volta às 10. Bom descanso para você, aproveite a tarde, Letícia. Um pouquinho, né, porque a tarde tem central às 6 horas, então é pouco tempo que a gente tem aí para descansar. Então, um abraço a todos e até mais. Você volta às 10, né? Às 10 horas. Muito bem, obrigado a vocês todos pelo carinho da audiência. Às 10 horas, não percam, o programa vai estar sensacional. Até lá, sigam com o Cidadão.